Muito bem. Então vamos fazer o seguinte hoje, ó. Já terminamos a parte de razão e proporção. Então hoje vamos falar sobre análise combinatória. Caraca, Nilton, análise combinatória, o que é isso? Bom, gente, basicamente nós vamos trabalhar com contagem. Contagem? Caraca, Nilton, isso aqui de Minas Gerais, é minha cidade. Você vai falar minha cidade? Não, né? Município de Contagem, não. Contagem, essa aula é para a gente aprender a contar. Pô, mas você precisa de uma aula para ensinar a contar? Tipo assim, eu sei contar. Sim, você sabe contar números pequenos, tá? Quantidade pequena de elementos. A análise combinatória, sim, você vai fazer algumas combinações ali, algumas estratégias para você contar algo bem maiores, senão você não precisa de aula para contar, entendeu? Então essa é a ideia da análise combinatória. E qualquer outra coisa que você precisa entender primeiro? Bom, você tem que entender o que é e como funciona a análise combinatória. O primeiro conceito que você tem que ter em mente é sobre o PFC. O que é o PFC? O PFC é o princípio fundamental da contagem. É isso aí. É o princípio fundamental da contagem. O que diz esse princípio fundamental da contagem? Ou conhecidos, né? Pessoal que está íntimo do princípio fundamental da contagem, chama de PFC. Ele fala o seguinte, ó, presta atenção. Se você tem D decisões, não vou chamar de D, não. Se você tem N decisões para tomar, e essas N decisões podem ser feitas, né? Ou você pode tomar essas decisões de X maneiras, né? Então, o número possível de decisões que você vai fazer, ele é o produto entre essas maneiras que você tem de tomar essas decisões. Caraca, eu não entendi nada. Então, olha só, se você tem uma decisão 1 para tomar e decisão 2 para tomar, só que a decisão 1 você pode tomar de X maneira e a decisão 2 você pode tomar de Y maneira. Só que existe um momento na vida, né, que você tem que tomar uma decisão e outra decisão. E existem momentos na vida que você tem que tomar uma decisão ou outra decisão, tá? Calma, não é aula de filosofia. Tem que entender, né? Você tem que ir passo a passo para você entender as coisas. Então, olha só. Na análise combinatória, nós vamos trabalhar com contagem, contar coisas grandes. Né? Para isso, você utiliza técnicas, por isso a aula de análise combinatória. Baseia-se principalmente em que a análise combinatória? No princípio fundamental da contagem. O que significa o princípio fundamental da contagem? É o que eu estou te falando aqui. Então, se você tem uma decisão 1 para tomar e uma decisão 2 para tomar, portanto, a sua decisão é dada pelo produto entre X e Y. Ou seja, esse E aqui, ó, você vai multiplicar. Depois eu vou fazer exemplo, calma. Você vai multiplicar. Então, multiplicação. Agora, se eu tenho uma decisão 3 para tomar e tenho uma decisão 4 para tomar, e a decisão 3 eu tomo de Z maneiras e a decisão 4 eu tomo de W maneiras, então, se eu tenho que tomar a decisão 3 ou a decisão 4, o número de maneiras que você tem, né, de tomar essa decisão era dada pela soma das maneiras Z mais W. Perceba que aqui eu utilizei o ou. Quando você usa o ou, você faz uma
adição. Beleza? Então perceba, tá? Muito provavelmente seu professor de português falou assim, que o e, né, é uma conjunção, certo? É uma conjunção. O que é uma conjunção? Ora, são palavras que servem para unir orações, beleza? Preposição une palavra. Conjunção une orações. E no caso, se tratando de uma oração, né, de um período composto por coordenação, e esse período por coordenação, como tem uma conjunção, ela é sindética, né? Sindética. Você tem aqui a conjunção e. A conjunção e, ela é uma conjunção de um período composto por coordenação sindética aditiva. Beleza? Então você adiciona. Agora, cuidado. O ou também ela é uma conjunção de um período composto por coordenação, só que dá a ideia de alternativa. Alternativa. Perceba que na matemática é diferente. Tá? Português tem a ver aqui com matemática. O e aqui na matemática, você multiplica. E o ou aqui, você soma. Então, mas não se esqueça que na língua portuguesa você tem aqui, sim, realmente as conjunções ali, beleza? Sugiro você estudar as classes de palavras, caso você não esteja lembrado das conjunções, das preposições. E aí depois estuda lá a análise sintática das frases, que você vai ver lá os períodos, né? Você tem período composto, você tem período simples. Isso aí é aula de português, não é aula de matemática. Mas aqui o e, se você quiser um negócio para você decorar, eu não curto muito essas coisas de decorar, você tem que entender as coisas, mas se te ajudar, olha aqui, ó. O e, a galera fala que você multiplica. Beleza? E a adição, em vez de você falar adicionar, você fala somar, né? Só que muitas pessoas utilizam um negócio de soma, entendeu? Eu não gosto muito dessas coisas, mas essa aqui até que dá uma mãozinha, tá certo? Então vamos fazer exemplos, ó. Vamos fazer exemplo, porque exemplo é importante. Imagina você, ó, fazer exemplo 1. Imagina você vai sair, certo? Você vai sair, você precisa usar uma blusa e uma calça. Vamos supor assim, você precisa usar uma blusa e uma calça. Só que você tem 3 blusas, vamos supor assim. Você tem 3 blusas e você tem, sei lá, 2 calças. Galera, inicialmente eu vou dar exemplos com números menores, tá? Que dá para contar na mão, mas só para a gente ter uma noção, tá? Depois nos exercícios vai pegar números maiores. Então você tem 3 blusas e 2 calças. Aí o cara te fala assim, de quantas maneiras você pode vestir de forma diferente? Ora, eu vou fazer aqui bem com calma. Ó. Vamos supor que você tem uma blusa amarela. Uma blusa amarela. Você tem uma blusa laranja. Você tem uma blusa vermelha. Beleza? Tá aqui, ó. E aí você tem uma calça, sei lá, marrom. Tá? E você tem uma calça azul. Então a pergunta é, de quantas maneiras você pode usar? Então, ó, pelo princípio fundamental da contagem, eu tenho 2 decisões para tomar, certo? Eu tenho 2 decisões para tomar. Decisão 1 e decisão 2. Qual que é a decisão? Usar blusa e usar calça. Quantas maneiras eu tenho para usar blusa? Quantas blusas eu tenho? Eu tenho 3 blusas. Quantas calças eu tenho? Eu tenho 2 calças. Você vai utilizar calças e blusa ou você vai utilizar calça ou a blusa? Ora, eu vou utilizar calça e blusa. Eu não vou sair só de calça. Ou vou sair só de blusa. Ah, não, Nilton, eu uso só calça. Então, cara, meu amigo, isso não tá certo, tá? Então, ou você para ir no shopping, você utiliza uma calça e uma blusa, certo?
Então, você utiliza a calça e a blusa. E o que a gente faz? Como eu tenho e, a gente multiplica. Você faz a multiplicação. Então, 3 vezes 2, aqui deu 6. Tá certo? Então, de 6 maneiras possíveis, você pode fazer essa combinação. Aqui é fácil, porque olha só. Você pode utilizar essa blusa amarela com a calça marrom. Você pode usar essa blusa amarela com a calça azul. Olha lá, já foram 2 maneiras. Você pode utilizar essa blusa laranja com a calça marrom. Você pode utilizar essa blusa laranja com a calça azul. Mais 2 maneiras já foram. Então você pode utilizar essa calça vermelha. Desculpa, essa blusa vermelha com a calça marrom. Você pode utilizar essa blusa vermelha com a calça azul. Mais 2 formas, ó, mais 2 combinações. Isso aqui deu quanto? Deu 6. Beleza? Olha aí, aqui. Pegando os números lá para poder fazer na mão. Olha aí que beleza, né? Aqui deu para fazer na mão. Então tá. Agora, vamos supor que você vai calçar, certo? Só que você tem a opção de ir de bota. Vou pegar os mesmos números. Você tem 3 botas. Tá? E você tem... Vou até separar aqui para você não confundir, ó. Você tem 3 botas, sei lá, e 2 chinelos. Tá? Então, vou desenhar aqui as botas, ó. Você tem a bota amarela. Beleza? Você tem a bota aqui amarela. Você tem a bota laranja. Você tem a bota vermelha. Você tem a bota vermelha. Você tem o chinelo marrom. Você tem um chinelo azul. Aí o cara fala para você, de quantas maneiras você vai utilizar, você pode combinar isso? Olha, eu tenho 2 decisões para tomar. Bota, chinelo. Eu vou calçar bota e calçar chinelo? É lógico que não, né? Você vai calçar, ou você calça bota, ou você calça chinelo. Não tem como colocar, não, Nilton, eu vou colocar bota num pé e chinelo no outro pé. Não, não é isso. Você tem que ser, né, galera? Vamos parar de brincadeira. Então, você usa bota ou usa chinelo, beleza? Tá certo? Então, quantas opções eu tenho para escolher a bota? Eu tenho 3. Quantas opções eu tenho para escolher chinelo? Eu tenho 2 opções. Então, isso aqui, você faz o quê? Soma. Você soma. Então, 3 com 2 deu 5. Cadê essas opções? Ora, as opções estão aqui. Você pode utilizar a bota amarela. Você pode utilizar a bota laranja. Você pode utilizar a bota vermelha. Você pode utilizar o chinelo marrom. Ou você pode utilizar o chinelo azul. Claro, pares, né? Então, perceba aqui, ó, você tem aqui quantas possibilidades, então? 5 possibilidades. Você tem aqui, então, 5 possibilidades. Olha aí. Até aqui é tranquilo, né? Bom, entendido? Ó, então, qual que é a opção agora? Ó? Beleza. Então, quando fala de análise combinatória, pense no princípio fundamental da contagem, que é você sair ali analisando as opções, multiplicando ou somando elas. Bom, o princípio fundamental da contagem, ele tem um outro nome, mas isso é muito específico, que é o quê? Que é o princípio multiplicativo. Beleza? Isso quando você vai somar, olha aí. Desculpa, quando você vai multiplicar. Por isso que ele também é chamado de princípio multiplicativo. Beleza? O princípio multiplicativo. Tá? Mas, pô, Nilton, por que você falou então que você pode utilizar o ou aqui? Porque isso vai te ajudar quando você for tomar essas decisões. Você tem que ver se você vai utilizar e ou vai utilizar ou. Beleza? Porque esse princípio fundamental da contagem, você pode utilizar i ou você pode utilizar o ou. Olha aí. Ou vou melhorar. Você pode utilizar ora, você utiliza i, ora, você utiliza ou. Para a gente não ter que utilizar a conjunção ou 2 vezes, tá?
Então, olha aí que beleza, né? Então, estamos combinados. Então, você faz dessa maneira aqui. Avalia quantas decisões você tem, de quantas maneiras você pode tomar essas decisões, e aí, pelo princípio multiplicativo, que é o PFC, né? Princípio fundamental da contagem, você avalia se você vai multiplicar, porque você pode somar, como a gente já viu ali. Então tá, agora, como o princípio multiplicativo, que é o PFC, ele tem esse nome, né? Não, porque você vai fazer várias multiplicações. Como você vai fazer várias multiplicações, surgiu aí um conceito importante, que eu vou escrever aqui do lado, ó. Bom, primeiro conceito a gente já viu, que é o PFC, tá aqui, ó. Perceba que eu vou bem devagar, porque eu sei que as pessoas têm muita dificuldade na análise combinatória. O problema está aí, você ser apressado. Não tenha pressa de ser feliz, tá? E o próximo conceito que você tem que entender é o fatorial. Olha aí. Você tem que entender, vou separar aqui, ó, pimba, pimba. O que é o fatorial? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, ó, galera. Dá um... Não, deixa. Vou deixar aqui, vou deixar. Não tem problema, não, pode deixar. Fatorial. O que significa fatorial de um número, hein? Se eu falar para você que n fatorial, ele é igual a quê? Ele é o n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, que multiplica n menos 3, tarará, 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 entendeu? Até ir no 3, 2, 1, fatorial. Beleza? O que significa isso daqui? Ora, isso daqui significa o seguinte, ó. Se eu falo para você que 5... Vou pegar um exemplo aqui. Que exemplo aí você vai entender de uma vez. O que é o exemplo aqui, ó, o nosso exemplo? O que é o 5 fatorial? Ora, é o 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ah, peguei. O que é o 7 fatorial? É o 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Peguei, Anilton. Então, o que é o 10 fatorial? Sei lá. Então é o 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, parará, vezes 1. É isso aí. Agora, olha só. Vamos melhorar o seguinte, ó. Então, perceba, então, que o fatorial você pega um número e vai multiplicar pelos seus antecessores até chegar a 1. Olha que beleza, tranquilo, né? Então, agora, cuidado, que uma coisa. Para fazer contas, você poderia escrever, por exemplo, assim, 7 fatorial. 7 fatorial, e você pode concordar comigo. O que é isso aqui, ó? O que é isso aqui? Olha, é o 5 fatorial. O que seria daqui até 1, que eu não escrevi tudo, hein? Ah, é o 7 fatorial. Então, eu posso escrever que o 7 fatorial, ele é 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Posso escrever sim, ó, vezes 5 fatorial. Então, o 10 fatorial, ele pode ser escrito como 10 vezes 8 vezes 9 vezes 7 fatorial. Entendi. Mas, Anilton, eu poderia falar que o 7 fatorial é 7 vezes 6 fatorial? Sim, claro. Eu posso também falar que o 10 fatorial, ele é o 10 vezes 9 fatorial? Sim, sim, sim. Por que você às vezes faz isso? Vamos supor que você tem 5 fatorial. Por que aqui nesse caso, ó, se você deixar 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, é melhor para você? Porque se você tiver 5 fatorial dividido por, sei lá, 7 fatorial. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, ó, só para o número não ficar, ó, 7 fatorial dividido por 5 fatorial. Você poderia fazer assim, ó, 7 fatorial, né? 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Você vem aqui, 5 fatorial, como divide, você já corta. Então, o resultado aqui dá simplesmente 7 vezes 6. No caso aqui, 42. Beleza? Olha aqui, beleza. E vamos supor que você tenha
10 fatorial dividido por 7 fatorial. Ora, 10 fatorial não é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial? Só que o 7 fatorial está dividindo 7 fatorial. Então, você coloca 7 fatorial com 7 fatorial, você tem 10 vezes 9 vezes 8, faz aqui, ó, 8 vezes 9 dá 72, acrescenta um zero, 720. Beleza? Olha aí. Não tem uma forma que você tem de fazer as contas tranquilo. Qual que é a observação que você tem que ter? OBS. Que são números manjados de fatorial. O 1 fatorial, ele é 1. Tá bom? 1 fatorial, ele é 1. O 2 fatorial, ele é 2. Tá? Ah, Newton, então 3 fatorial é 3. Não, para com isso, né, cara? Ó, 3 fatorial não é isso. 3 fatorial é 3 vezes 2 fatorial, que é o quê? 6, beleza? Então cuidado com isso daí, para com isso. Por que aqui é 1? Porque o 1 fatorial não é 1 multiplicando por seus antecessores? Então seria 1, mas você fala, pô, antecessor do 1 é 0, então seria 1 vezes 0 que dá 0. Bom, cuidado, 1 fatorial é 1 e 0 fatorial também é 1. Por que isso? Olha, se eu falei para você que n fatorial é igual a n, vou pegar só o primeiro aqui, n menos 1 fatorial, vai lá. Posso escrever isso ou não posso? Posso. Então, se eu falar que 1 fatorial é igual a... Se eu botar aqui no lugar de n, colocar 1, bom, 1 fatorial é igual a 1 vezes 1 menos 1 fatorial. 1 vezes, quanto que é 1 menos 1 fatorial? 0 fatorial. 1 fatorial. 1 fatorial é 1. Quanto que é 0 vezes qualquer coisa? Então, 0 fatorial está aprovado para você que é 1. Olha que beleza. Tá, mas para que eu utilizo o fatorial? Porque às vezes, no princípio multiplicativo, a gente vai estudar já já, você vai ter opções, por exemplo, algumas opções daqui, né? Se for, por exemplo, um arranjo, né? Se for, por exemplo, um arranjo sem repetição, sei lá, a gente vai falar de exemplo já. Você vai utilizar muito fatorial, tá? Tá bom, pessoal? Tranquilo? Então é isso. Ó. Agora vamos falar do seguinte. Né? Qualquer coisa, volta o vídeo e vai com calma. Estou nessa parte introdutória que a gente está conversando, certo? Então, vamos seguir. Quando você pensa assim, pô, agora eu preciso contar, né, Newton? Sempre que aparecer, ou a maioria das vezes que aparecer uma questão da análise combinatória, a pergunta que você vai ter que fazer... Perdão. A pergunta que você vai ter que fazer vai ter que ser o seguinte, ó. A ordem importa? Como assim da ordem, Newton? Não entendi. Você pergunta, a ordem importa? Ah, se eu trocar isso de lugar, ou se eu colocar isso assim e tal, a ordem vai importar? Ah, Newton, não entendi. Então vem comigo, vamos fazer, por exemplo, ó. Pergunta que você tem que fazer, fundamental análise combinatória. A ordem importa? E aí o que acontece? Bom, galera, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou limpar essa tela aqui, ó. Aproveita e volta o vídeo, anote, dá um print bonitinho. Já entendemos. Até aqui o que a gente já falou. Entendemos o que é o princípio fundamental da contagem e o que é o fatorial. Então, eu vou apagar aqui, ó. Pra gente fazer o seguinte, ó. A gente está na aula de análise combinatória. E o que você tem que fazer agora é o seguinte. Você tem que perguntar. A ordem importa? Mesmo que você não entendeu o que quis dizer, você vai entender. A ordem importa? Tá? Estamos aqui na aula de análise combinatória. Então você pergunta, a ordem importa? Se a sua resposta for sim, tipo assim, Cristiano Ronaldo, olha aí. Se a sua resposta for sim, você vai proceder de uma determinada forma. Se a sua resposta for não,
você vai proceder de uma determinada forma. Bom, se a sua resposta for sim, qual que é a ferramenta que você vai utilizar? Bom, você vai utilizar se sua resposta... Vamos trabalhar com sim. Se a sua resposta for sim, você vai trabalhar com arranjo, tá bom? E um tal de permutação. Se a sua resposta for não, você trabalha simplesmente com a combinação. E até rima, né? Não combinação. Sim, e não rima, né? Sim com arranjo. Então fala arranjo, arranjo, olha aí. Né? Combinação, não, combinação, arranjo. Então, ó, se a ordem importa, sim, você faz arranjo e permutação. Se não importa, você faz combinação. Mas que história é essa de ordem importar ou não importar? Não entendi. Então vamos começar por arranjo. Você tem arranjos com repetição. E você tem arranjos sem repetição. Tá bom? Você tem permutação com repetição. E você tem permutação sem repetição. Tá? Então vamos focar no arranjo. Galera, o que é um arranjo? Então, um arranjo é uma estratégia que você utiliza para fazer contas, tá? Então, uma estratégia que você utiliza para fazer contas quando a ordem ali dos fatores vai importar. Vamos focar no arranjo com repetição. No arranjo com repetição, o exemplo clássico que a galera te dá é sobre placas de carro. Não é isso? Vamos supor, olha aqui, ó, o arranjo com repetição. Vamos focar exclusivamente no arranjo com repetição, ó. Estamos aqui, tá? Deixa eu melhorar essa seta aqui. Estamos no arranjo com repetição. No arranjo com repetição, vou te dar um exemplo de placas de carro. Fazer placas de carro. É um exemplo clássico que os professores gostam, que eu também acho bem didático. Aqui no Brasil, normalmente, você tem 7 lugares ali, ó. Você tem 7 decisões para tomar, olha aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você tem 7 decisões para tomar, tá? Dessas decisões, as 3 primeiras, pelo menos as placas antigas, as 3 primeiras decisões são letras, tá? Bom, o restante, tá aqui. As outras 4 decisões são algarismos. São algarismos. Galera, aí você sabe, por exemplo, no nosso alfabeto, existe hoje, né, atualmente, pelo menos até ontem, eram 26 letras. No caso aqui, só maiúsculo, tá? Não vamos pegar minúsculo e maiúscula, só maiúsculo, beleza? Nas placas de carro só tem, né, maiúsculo. Então vamos pegar suas letras maiúsculas. E os algarismos, você tem 10 algarismos, certo? De 0 a 9. Cuidado, hein? É de 0 a 9, não é de 1 a 10, é de 0 a 9. Então você tem 10 algarismos. Aí eu te pergunto o seguinte, ó. Vale repetir? No caso, por exemplo, eu posso ter VOC 1, 2, 3, 4. Eu posso ter VCC 1, 3, 3, 5. Posso, né? Então vale repetir. Você vê placas com números. Pode repetir? Então vale a pena aqui, então, repetir. Ó, só por aí já tem arranjo com repetição. Então olha aqui, ó. Quantas opções eu tenho para colocar aqui? Se aqui eu tenho que colocar letras. Quantas opções eu tenho? Ora, eu tenho 26 opções. Vale repetir? Vale. Então eu vou ter 26 opções. Aqui, vale repetir? Vale. Vou ter 26 opções. E aqui? E os algarismos? E agora?
Bom, nos algarismos, você vai utilizar números de 0 a 10. Mas no caso dos algarismos, não vale começar por 0. No algarismo você não começa por 0. Senha você pode começar por 0. Tanto é que tem senha 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nos algarismos você não começa com 0, tá? Porque tem que ter 4. Se você, por exemplo, por que você não pode começar com 0? Se eu tenho 1, 2, 3, 4, olha aí. Se eu tenho 1, 2, 3, 4, se você coloca 0, 1, 2, 3, isso aqui é 123, né? Já não tem, aqui é 123, tá? Beleza? Já não é, você não lê 0, 123, você lê 123. Agora, é diferente de se você colocar, por exemplo, 1, 2, 3, 0. Aqui é 1230, beleza? Então você não vai começar com 0, senão você diminui ali as casas, né? Beleza? Então, olha aí. Então, aqui, quantas opções você vai ter? Eu tenho 10 opções. Eu tenho 10 números, 10 algarismos. E aqui, vale repetir? Vale. 10 opções. Vale repetir? Vale. 10 opções. Vale repetir? Vale. 10 opções. Agora, eu vou utilizar o quê? Essa letra ou essa letra ou... Não. Você vai ter ali os números. Então, se você vai ter os números, você vai utilizar as letras. Então, eu vou ter essa letra e essa letra e essa e essa e essa e por aí vai. Beleza? Então, essa conta aqui, galera. Então, de quantas maneiras você pode fazer essa placa? Essa placa você pode fazer, ó, essa conta aqui dá o quê? Dá 26 ao cubo vezes 10 na quarta. Tá? Aqui é a sua resposta. Eu não vou fazer essa conta aqui, mas é essa maneira que você tem de desenvolver de você fazer essa placa. Então tá. Aí eu falo para você assim, pegando aqui agora no arranjo sem repetição, no arranjo sem repetição, vamos pegar, você gosta de futebol? Vamos pegar a Champions League, exemplo. Vamos pegar a Liga dos Campeões. Liga dos Campeões, beleza? Bom, no ano passado, né, nesse ano meio maluco, né, que a gente tá vendo, você tem lá primeiro classificado, segundo classificado e terceiro classificado, beleza? Tem só três classificados. Mas participam desse grupo, ora, você tem 8 grupos, né, que vai do grupo A até o H, são 8 grupos, e participam 4 por grupo. Então, 8 vezes 4 acaba dando 32. Então, você tem 32 equipes, né? Liga dos Campeões, então, tem 32 equipes, ou 32 times. Só que eu falo para você, de quantas maneiras eu posso colocar esses 32 times em primeiro, em segundo e em terceiro? Bom, pegando a classificação que aconteceu na época passada, na temporada passada, você teve em primeiro lugar o Bayern, né? Certo ou não? O Bayern, né? Assim que escreve, Bayern, acho eu. Bayern de Munique, da Alemanha. Em segundo lugar, sim, você teve o Paris Saint-Germain, o PSG ali. Em terceiro classificado, bom, vamos pegar o RB Leipzig, que eu sei que foi eliminado. Então você tem o Leipzig, né? Assim que escreve? Então vou colocar o RB. RBL. RBL é o Red Bull Leipzig, beleza? Leipzig, acho que escreve assim. Leipzig, né? Depois vocês dão, ou não tem esse I, deve ser mudo. Mas depois dá uma olhada lá. Você tem o RB Leip. Então perceba o seguinte, ó. Primeira coisa, a ordem importa aqui, né? Aqui a ordem importa, é claro. Mas aqui também nas placas a ordem importa. Né? Lembre que falou, se a ordem importa, eu uso o arranjo. Aqui a ordem importa? Claro. Se eu colocar uma placa, por exemplo, vamos voltar no exemplo das placas. Se eu colocar na placa, por exemplo, VOC 1, 2, 3, 4. Aí não é diferente de COV 4, 3, 2, 1? 4, 3, 2, 1?
é diferente, é outra placa. Então a ordem que você vai colocando ali as letras agora, não importa sim, porque você vai mudando. Então por isso você utiliza arranjo. Então olha agora isso aqui. A ordem importa aqui, ó. Claro que importa, né? Se o PSG fica em primeiro, o Bayern em segundo, quem é o campeão é o PSG, então a ordem importa. Então perceba o seguinte, ó. Você tem 3 posições. Você tem 3 posições. Só que aqui, ó, você não tem repetição. Por que você não tem repetição? Eu não posso colocar o PSG em primeiro e o PSG em segundo. Ele não pode ficar em 2 posições ao mesmo tempo. Então aqui, ó, quantas opções eu tenho para o primeiro time? Ué, na primeira posição, ó, primeira, segunda posição, terceira posição. Eu tenho 32 times e eu quero saber de quantas maneiras posso colocá-los no pódio. No pódio de 3. Ora, aqui eu tenho 32 opções. Posso repetir? Não, acabei de falar que não. Você não pode repetir porque o mesmo time não pode ter em 2 lugares. Então aqui, ó, vou ficar com 33 opções. Desculpa, 33. 31 opções. E aqui eu tenho 30 opções. Beleza? Eu vou colocar o primeiro e o segundo e o terceiro? Ou vou colocar o primeiro? É claro que vou colocar os 3. Então, e o primeiro, e o segundo e o terceiro. Então, essa conta aqui fica 32 vezes 31 vezes 30. Essa é a conta, esse é o resultado, o número possível de combinações possíveis que você pode ter. Tá bom, galera? Bom, isso aqui, galera, é arranjo. Existe uma fórmula que você pode utilizar para arranjo. A fórmula é o seguinte, ó. Arranjo de n elementos tomados P a P, ele é n fatorial sobre n menos p fatorial. Beleza? Então essa aqui é uma fórmula que pode ser utilizada. Mas na boa, galera, geralmente as questões você não precisa utilizar a forma de arranjo. Você consegue ir no princípio fundamental da contagem, tranquilo nos tracinhos, famosos tracinhos. Quer ver aqui, ó? Aqui é o seguinte. Por exemplo, deixa eu melhorar isso aqui. Só que eu estou pensando aqui, porque essa forma, para usar para esse exemplo aqui, não é muito viável para explicar para você. Porque olha o tamanho dos números, né? Agora olha isso aqui, como a gente está na aula de explicar, para facilitar, vamos ver com esse exemplo, os números são pequenos, né? Então olha aqui, ó, se você quer utilizar a fórmula para você resolver essa questão aqui, você pode utilizar também, ó. Por exemplo, quantos no totais eu tenho? N, que é o 32, e eu quero escolher 3 lugares. Então fica como? Fica 32 fatorial sobre 32 menos 3. Olha aí, que é o n menos p fatorial. Isso aqui ficou como, então? Ora, ficou 32 fatorial sobre 29 fatorial. Então, olha aqui, ó. Olha o que eu te ensinei lá na questão dos fatoriais. Você vai decompondo, né? Ó, 32 vezes 31 vezes 30 vezes 29 fatorial. Parou. Dividido por 29 fatorial. Ó, 29 fatorial vai embora com 29 fatorial. A conta que você vai fazer? 32 vezes 31 vezes 30. Tá aqui, ó. Que é igual ao que você fez aqui em cima, tá vendo? É o mesmo resultado. Isso utilizando a fórmula, tá bom? Agora perceba o seguinte, ó. A pergunta que eu vou te fazer é, bom, aqui ambos a ordem importa. Por quê? Aqui da placa eu te expliquei. Porque se eu trocar a letra, fica uma outra placa. Se eu falo para você Ana, de novo, hein? Ana 1, 2, 3, 4 é diferente de NAN 4, 3, 2, 1. Beleza? Muda, né? Outra placa. Então a ordem sim importa. Como eu posso repetir as letras, não tem problema. Então coloca a repetição e faz. Sem repetição significa o seguinte, ó, porque eu não posso repetir. No caso, o exemplo que eu te dei aqui, eu posso colocar o PSG no primeiro ou no segundo lugar? Não, não posso. Beleza? E aqui, ó,
Se eu te falar assim, quais que são os outros times? Quais que são os outros? Aqui eu tenho só 3 times. Mas quais que são os restantes dos times? Você não consegue me falar quem são os restantes dos times. Olha aí para você ver. Você não consegue dizer quais são os times. Essa é a principal diferença entre o arranjo e permutação, que é o que a gente vai ver agora. Tanto o arranjo quanto permutação, você utiliza nos casos em que a ordem importa. O que significa a ordem importa? Se eu mudar ali alguém de posição, altera tudo, beleza? No caso das placas, já te dei um exemplo, e no caso das classificações, já te dei um exemplo. Eu não posso colocar o Bayern de Munique no primeiro lugar e no segundo lugar. Não posso repetir ele só fica no primeiro, no segundo ou no terceiro. Beleza? Tá certo ou não? E a permutação também você vai utilizar em casos em que a ordem, beleza, importa. Só que aqui, beleza, você vai trocar de lugares, beleza? Você vai trocar de lugares. Preste atenção no seguinte, ó. Agora vamos para a permutação. Quando você faz permutação, eu vou ter que pagar esse exemplo aqui, ó. Viu? Dei um print aí, que eu vou ter que apagar esse exemplo. Quando eu falo de permutação, você tem que vir uma coisa na sua cabeça, ó. Vamos pegar a permutação com repetição. Quando vem na sua cabeça isso, você tem que pensar o seguinte, ó. Quando você faz permutação, pense em anagrama. Pense em anagrama. O que são anagramas? Anagrama, vamos imaginar que você tem uma palavra ali. Sei lá, você tem a palavra... sei lá, pega meu nome, é Newton. Você tem a palavra. Newton. Tá aqui, Newton. Anagrama é você embaralhar essas palavras para você formar outras palavras que não necessariamente tenham sentido. Por exemplo, sei lá, posso escrever Notlina, que é o meu nome, né? Ao contrário, ó, escrito de cá para lá, ó. Beleza? Notlina. Você pode ir mudando, por exemplo, Ailton, Tony, ou seja, você vai embaralhando ali as palavras. Isso é anagrama. Se eu falo para você, então, uma permutação com repetição, vou pegar uma palavra bem simples. Palavra Bob. Palavra Bob. Bob é uma palavra, certo? Quantas anagramas eu posso fazer com isso aqui? Eu posso permutar eles de lugar e formar quantos anagramas possíveis eu consigo fazer com a palavra Bob? Depende. Eu posso fazer o seguinte. Eu tenho 3 opções. Vou colocar todos, então é o I. Vou usar todos. Porque eu não vou usar a palavra B ou vou usar todos. Perceba o seguinte, se eu começar aqui com B, quantas opções eu vou ter aqui? Ora, se eu começar aqui com B, aqui eu vou ter 2 opções, que é a opção de colocar o O, ou a opção de colocar, aqui eu posso colocar o O ou o B, beleza? Colocando, entendeu ou não? Aqui eu vou ter 2 opções. Colocando, por exemplo, o O, quantas opções vou ter aqui? Vou ter uma opção, que é a opção de colocar o B, beleza? Agora, se eu começar com O, quantas opções vou ter para colocar aqui? Só um, né? Porque é só a letra B. Então aqui vai ficar só uma opção, que é só a letra B. E aqui? Aqui também vai ficar só mais uma opção, que é a letra B. Olha aí que beleza, né? Então você tem 2 maneiras de analisar isso. Fixando um valor, por exemplo, aqui já fixei o O. Se eu fixei o O, quantas opções eu tenho aqui? Uma opção. E quantas opções eu tenho aqui? Eu tenho uma opção. Beleza? E agora, se eu fixar o B? Ora, se eu fixar o B, eu vou ter 2 opções para cá e uma opção para cá. Beleza? Ou seja, aqui eu posso colocar o O ou o B. Colocando o O ou o B, de qualquer maneira, eu vou ter uma opção. Se eu colocar o B aqui, vou colocar o O aqui. E se eu colocar o O aqui, vou colocar o B aqui. Então, aqui realmente vou ter uma opção. Bom, quanto que dá essa aqui? Bom, isso aqui dá
lembrando que aqui eu já escolhi, já fixei, né? Então, uma opção. Então, aqui deu 2, aqui deu 1. Ora, mas eu posso fazer dessa forma ou dessa forma. Então, somando os dois, isso aqui deu 3. Olha aí. Qual que são essas opções? Porque como esse aqui é um número, uma palavra fácil, as opções que você tem são só 3, ou seja, você tem o BOB, OBB, BBO. Beleza? Olha as 3 opções aí que você pode fazer. São essas opções, não tem mais. Se você for fazer, vai repetir, né? Beleza? Olha aí. E BOB é diferente de OBB, que é diferente de BBO. Entendeu porque que a ordem aqui importa? Beleza? Isso aqui seria uma anagrama com repetição. Mas como que você pode fazer isso numa fórmula? Existe uma fórmula para você trabalhar permutação com repetição. Essa forma de permutação com repetição, P de N elementos, em que pode repetir A, o B ou o C. Ele é dado por N fatorial sobre o número das vezes que repetiu. A fatorial, B fatorial, C fatorial. Não entendi. Então, vou te mostrar agora. Esse exemplo do Bob aí. Olha o exemplo do Bob. Quantas opções eu dou? Aqui, ó. Eu tenho quantas letras? 3 letras. Tá repetindo quanto? Ó, tá repetindo 2 vezes. Beleza. Então, é 3 fatorial sobre 2 fatorial, porque eu tenho uma letra repetindo 2 vezes. Tá? Aqui é 2, hein? 2. Então, aqui ficou como? 3 vezes 2 fatorial. 2 fatorial corta com 2 fatorial, ficou 3. Entendeu? Olha aí. A ordem importa? Claro, Bob é diferente de OBB, que é diferente de BBO. Beleza? Aqui a ordem importa. Então, permutação com repetição. Olha um exemplo aqui que são as anagramas. Tá? Olha o exemplo aqui que são as anagramas. Sem repetição, ó, você pode também ter um exemplo de anagrama. Agora, só por curiosidade, o meu nome, quantas anagramas tem? Por exemplo, meu nome é Newton. Quantas letras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não vou fazer na mão, porque perceba, agora sim, ó, eu vou utilizar uma técnica de contagem, porque olha o tamanho, tem 7 letras, né? Vou ficar colocando cada um. Então, ó, então é permutação de 7. Quantos estão repetindo? Ora, letra A não repete, letra N repete, no mais não repete. Então, o N que está repetindo 2 vezes. Então, aqui eu tenho 7 vezes 6. Na verdade, ó, vou fazer passo a passo. Ó. 7 fatorial sobre 7 menos 2 fatorial. Isso aqui é quanto? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Mas espera aí, 7 menos 2 deu 5 fatorial aqui embaixo. Então, vou parar aqui no 5 fatorial. Corta 5 fatorial com 5 fatorial. 7 vezes 6 deu 42. Caraca, então eu consigo formar 42 palavras diferentes só com os alfabetos do meu nome, só com as letras do meu nome, aí, embaralhando eles. 42. Dá para você fazer na mão as 42? Que nem fizemos aqui com o Bob? Pô, cara, isso dá de sacanagem, não dá. Então você utiliza essas formas aqui, ó. Entendeu? Você tem que avaliar sempre o bom senso. Você tem que pôr sempre o bom senso para ver se dá ou não dá. Beleza, então? Bom, isso aqui é com repetição. E quando não tem repetição? Galera, quando não tem repetição, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, ó. Quando não tem repetição, você simplesmente aplica o fatorial. Quando não tem repetição, o Pn, ele é n fatorial. Como assim, cara? Olha um exemplo do anagrama aqui, ó. De novo, vou pegar o anagrama. Lembramos que eu estou no sem repetição agora.
Deixa eu ver aqui. Vou pegar um nome aqui. Pet. Na verdade, ó, vou pegar um nome aqui. Thor. Beleza? Olha aí. Thor. Tem letras repetindo? Não. Então, de quantas maneiras posso fazer aqui diferente? Ora, eu tenho 1, 2, 3, 4. Ó. 1, 2, 3, 4. E vou utilizar todas elas. Quantas opções eu tenho para o primeiro? 4. Para o segundo, 3. Para o terceiro, 2. Para o último, 1. Isso aqui não é 4 fatorial? Olha aí. Não é? É, né? Olha aí. Então, por isso que, sem repetição, a fórmula da permutação é simplesmente você fazer ali o fatorial. Olha como é que entender o fatorial também é importante, né? Agora, eu vou te dar um outro exemplo, até para a gente comparar com o arranjo. Porque eu falei para você, no exemplo Champions League, eu falei que eu tenho 32 times. Mas se eu tenho 32 times, eu estou conseguindo ver quem são os outros times? Não, só consigo ver o pódio onde está cada um, mas eu não consigo ver os 32 times. Não tem como ver. Agora, vamos supor que você tem... Isso aqui é sem repetição, hein? Eu ainda estou sem repetição. Com repetição já foi, que eu expliquei para o anagrama. Sem repetição, também tem um exemplo de anagrama, mas eu vou te dar um exemplo para a gente fazer uma analogia com arranjo. Olha aqui, ó. Imagina você tem 3 corredores. Corredor A, corredor B e corredor C. Não sei o nome deles. O A, o B e o C. Aí eu tenho 3 pódios para ele de novo. Primeira posição. Tá? Isso aqui, ó. Exemplo 1. Aqui é o exemplo 2. Ó. Vou apagar, né, galera? Já tirou um print aqui? Anagrama, sem repetição, você faz simplesmente uma permutação ali. Você faz simplesmente um fatorial. Vamos supor que você tem 3 corredores. O corredor A, o corredor B e o corredor C. O corredor A, ó, vamos lá, primeira posição, segunda posição, terceira posição. Aí a pergunta é, de quantas maneiras eu consigo posicionar esses corredores nesses pódios ali? De quantas maneiras? Aí você fala assim, pô, eu tenho 3 corredores para colocar no seu pódio? Ora, 1, 2, 3 pódios. Quantas opções eu tenho para o primeiro? Ora, 3 opções. Já escolhi um e vou escolher um outro. Quantas opções me sobraram? 2 opções, porque uma já foi, então 2. E no último, ora, se já foram 2, sobrou 1, né? Então, uma opção. Então, isso aqui deu quanto? 3 vezes 2 vezes 1, 6. Olha aí, 3 vezes 2 vezes 1, 6. Que é a mesma coisa que 3 fatorial. Tá? 3 fatorial. Então, agora aqui, ó. Então, olha aí. Quais que são essas 6 possibilidades? Com 3 dá para fazer, né? Com 3 dá para fazer. Eu posso ter o A em primeiro, o B em segundo, o C em terceiro. Posso ter o A em primeiro, o C em segundo, o B em terceiro. Posso ter o B em primeiro, o A em segundo, o C em terceiro. Posso ter o B em primeiro, o C em segundo, o A em terceiro. Posso ter agora quem, hein? Posso ter o C em primeiro, o B em segundo, o A em terceiro. Posso ter... deixa eu ver se falta mais. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Falta uma opção, né? Então, A em primeiro, B em segundo. Então... Posso ter o C em primeiro, o A em segundo e o B no último. Olha as 6 opções. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha as 6 opções aí, tá vendo? Agora, se eu te falar uma coisa. Você consegue ver todos os corredores aqui? Sim, consigo ver todos os corredores aqui. Naquela ideia da Champions League, Bayern em primeiro, no arranjo. Bayern em primeiro. PSG no segundo. E o RB Leipzig, né? Leipzig, que eu não sei como é que escreve direito aí, tem que olhar na internet. Bayern, PSG e o RB Leipzig. Primeiro, segundo, terceiro. São 32 equipes. Você consegue ver
Bem, a gente viu, né, que dá 32 vezes 31 vezes 30, que dá essa conta aqui, que é essa conta x. Se eu colocar esse valor aqui, você consegue ver todos os times? Não. Essa é a diferença. Aqui você não consegue, aqui na permutação, que é esse aqui, ó, na permutação, você consegue ver todos os elementos. Aqui você não consegue ver todos os elementos. É aquela velha história, né? No arranjo, imagina, no arranjo, eu tenho 30 pessoas para 10 cadeiras. Vamos supor assim, 30 pessoas para 10 cadeiras. Só preciso colocar 30 em 10. De quantas maneiras posso colocar essas 30 ali? Faz um arranjo, beleza? Faz um arranjo ali sem repetição. Mas você consegue ver, quando senta, você consegue ver as outras, quem não sentou, quem que é? Não, você não vai saber. Entendeu? Ali, no cálculo, no número em si. Agora aqui, ó, eu tenho 30 pessoas para 30 cadeiras. Você consegue colocar as 30 em 30? Sim, consigo colocar as 30 em 30 e vejo as 30 pessoas lá sentadas. Então é essa a questão. Então essa é a permutação. Tá certo? Não? Tranquilo? Então essa é a principal ideia. Tá? Então, galera, volta o vídeo sempre. Esse assunto você tem que ir com calma para poder entender ela bonitinho. Então, ó, a gente já falou sobre quando a ordem... Olha aí, ó. A gente falou quando a ordem importa, você utiliza arranjo e permutação. O arranjo... Deixa eu voltar aqui. O arranjo ela pode ser com repetição ou sem repetição. Se for com repetição, não tem problema. Você coloca lá, faz o princípio multiplicativo. A diferença de sem repetição é que com repetição você faz um fatorial. Sem repetição, você faz o fatorial. Com repetição, você não faz fatorial. Né? Você multiplica ali para as opções que você tem. Na permutação, você tem permutação com repetição, sem repetição. Te dei exemplos de anagramas. Se por acaso naquele anagrama, sei lá, você tem palavras repetidas, pega o total de número, incluindo os repetidos, e divide pelos valores que estão se repetindo. Sei lá, se você tem letra A repetindo 2 vezes, coloca lá 2 fatorial. Se você tem letra B repetindo 3 vezes, coloca lá vezes 3 fatorial. E por aí vai. Sem repetição, se você só faz o fatorial. Beleza? Então, olha, mais um exemplo. Xuxa. Quantas palavras e quantos anagramas você pode fazer com esse aqui? Tem a palavra repetida? Tem um X repetindo. São quantas letras? 1, 2, 3, 4. Então seria 4 fatorial dividido por 2 fatorial. Pronto, está aqui, com repetição. Sem repetição, chus. Não, chus não. Chua. Quantos anagramas? Ora, 3 fatorial. Beleza? Tem 3 letras, 3 fatorial. Tá bom? É isso. Agora, e quando a ordem importa, hein? Quando a ordem importa, você faz a combinação, galera. Combinação... desculpa, quando a ordem não importa. Quando a ordem não importa, tá? Eu tô falando quando importa, porque eu tomar uma água aqui. Então, quando a ordem não importa, você utiliza a combinação. A gente vai fazer exercício, calma, você vai entender. Quando a ordem não importa, você usa a combinação. Por exemplo, vamos lá. Vamos supor, antes de te mostrar a fórmula, vamos supor que você tem umas... toda vez que você tem, por exemplo, grupos, que você quer formar grupo, comissões, né? Toda vez que você fala grupo, comissões, etc., tudo que envolve a questão de tal junto, tal unido, salada de fruta, que é o que eu vou utilizar aqui, um exemplo clássico que os professores dão, eu até gosto, porque é bem didático. Imagina que você vai fazer uma salada. Salada de frutas. Salada de frutas. Você vai utilizar banana. Você pode, né, utilizar banana, maçã, pera, uva. Pronto, vou deixar esses aqui para não ficar tão grande, porque senão a gente não vai conseguir exemplificar manualmente. Na fórmula vai, mas a gente pega exemplos pequenos para exemplificar manualmente. Vamos supor que você tem essas opções. Aí te pergunta, de quantas maneiras, né, você pode fazer uma salada de fruta com apenas duas frutas diferentes?
escolhendo, olha aí, ó, escolhendo duas frutas diferentes, tá? Escolhendo duas frutas diferentes. Olha, aqui dá para fazer na mão, ó. Você pode fazer com banana. Você pode fazer uma fruta com uma salada de fruta tendo banana, maçã. E tem que ser, sabe, são frutas diferentes. Banana, maçã. Sim, é uma opção, né? Então, olha aí. Então, por exemplo, você pode colocar banana e maçã. Agora, se eu falar para você assim, não, eu não quero salada de fruta, banana e maçã. Quero maçã e banana. Tem uma diferença? Não vai estar tudo misturado? Não, coloca. Eu tenho toque, então tem que ser primeiro maçã. Não, para com isso, meu. Primeiro, banana e maçã. Maçã e banana, tá na salada, é a mesma coisa. Por isso que a ordem ali não importa. Entendeu? Por isso que é a mesma coisa, que você tem 10 pessoas e você quer escolher 3 para um grupo. Se eu escolher, por exemplo, João, imagina, você tem João, Maria, Alberto, sei lá o que. Se eu escolher Maria, João e Ana, por exemplo, Maria, João e Ana, para formar um grupo. Se eu escolher Ana, Maria e João, faz diferença? Não vou estar todo no mesmo grupo? Então é uma coisa que funciona a questão da salada. Banana e maçã é a mesma coisa que maçã e banana, então não conta. Então, frutas diferentes. Você pode fazer banana e pera. Você pode fazer banana e uva. Então, acabou as opções com banana. Você pode fazer maçã com banana, que já está aqui. Então, você pode maçã com pera e maçã com uva. Bom, você pode fazer pera com uva. E o resto já tem. Pera com banana e pera com maçã. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Então, 6 possibilidades. Olha aí. Então, são 6 possibilidades. Tá? 6 possibilidades. Olha aí. Tá? Então, aí eu falo o seguinte para você. Tem como fazer isso na fórmula? Porque, olha, eu trouxe exemplo bem fuleiro, né? Para fazer, tá? Um exemplo bem fácil. Mas e se for um número grande, né? Aí você utiliza a fórmula. E como que seria essa? Número grande que eu falo, número de opções são enormes. Então, como é que você faz? A combinação é dada por essa fórmula aqui, ó. Por exemplo, a combinação de n elementos tomado P a P, ele é o n fatorial sobre a n fatorial n menos p fatorial. Tá bom? E aí, não, eu dando mole. Desculpa, pessoal. Eita, nós. É n fatorial sobre... Beleza, né? P fatorial, né? N menos P fatorial. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Show? Então, ó, vamos pegar um exemplo? Então, eu tenho uma combinação para fazer a salada. Eu tenho 4 opções e vou escolher 2 delas. Então, ó, 4 fatorial e 2 fatorial, 4 menos 2 fatorial. Beleza, pessoal? Desculpa aqui, tá? Eu coloquei N, falta de atenção, tá? Então, vamos lá. Tomar até uma água aqui. Tá um calor danado aqui, hein, pessoal? Vamos lá, tá acabando a aula, hein? Desculpa a bobeira aqui. Então, vamos lá, vamos seguir. Mas é isso aí, errando que a gente aprende. E é isso, pessoal. A dica que eu dou pra você, geralmente, assim, o pessoal fala, eu não gosto das coisas que envolvem número, que eu erro pra caramba, que eu esqueço. Cara, você tem que errar pra poder evoluir, né? Não ficar travado nesses erros aí. Tô aqui fazendo essa conta, você tem 4 fatorial sobre 2 fatorial, 4 menos 2 dá 2 fatorial. Então, essa conta aqui fica como? 4 fatorial. Na verdade, ó, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Aqui você tem 2 fatorial, 2 fatorial. Esse 2 fatorial corta com esse 2 fatorial. E a conta ficou como? 4 vezes 3 sobre 2 fatorial. 2 fatorial é 2, né? Esse 2 simplifica com aqui, ficou 2. 2 vezes 3 deu 6, olha aí. 6 possibilidades.
possibilidades. Olha aí que beleza. Igual o que deu aqui. 6 possibilidades. Tranquilo, pessoal? Então, essa aqui é a forma de combinação. Tá bom? Forma de combinação. Beleza? Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Não é um tema fácil, análise combinatória, né? Não é um tema fácil, mas espero ter ajudado vocês, hein? Agora a gente vai fazer exercício. Então, o próximo vídeo é exercícios, exercícios e mais exercícios. Vamos fazer uns 3 vídeos de exercício aqui, porque é aí no exercício que pega. Então, o que a gente viu hoje? Olha só. Análise combinatória. Para que serve? Para a gente fazer contagem. Contagem de números grandes. Porque se fosse números pequenos, não precisar de aula, de técnicas, né? De combinação para fazer contagem. A gente aprendeu o que é princípio fundamental da contagem, que é a alma da análise combinatória, né? Podemos dizer assim. A gente aprendeu o que é fatorial, tá? E a pergunta maior na análise combinatória. A ordem importa ou não? Se a ordem importa, você utiliza arranjo e permutação. Qual a diferença entre arranjo e permutação? A diferença entre arranjo e permutação é que arranjo você não tem todos os elementos expostos. E na permutação você tem todos os elementos expostos. Se a ordem não importa, você utiliza a combinação. A combinação tem essa fórmula aqui bem famosa. Tá? E a fórmula de arranjo. A fórmula de arranjo está aqui, né, galera? N sobre N mais fatorial, mas arranjo geralmente não utiliza muita fórmula, né? Combinação utiliza-se mais fórmula. E a permutação tem essas formas aqui, geralmente que vem da anagrama. Se tiver repetição, você pega o total de elementos que você tem e divide por número de repetições que estão aparecendo. Se você tem repetição 3 vezes de uma coisa, coloca lá 3 vezes. Tem aquele exemplo que a gente vai fazer, né, de carro no estacionamento, né? Esse exemplo é bacana. A gente vai fazer vários exercícios, porque exercício é a alma para você entender as coisas. Beleza? Tá show? Então, olha essa aula de novo, 2, 3 vezes, anota no cantinho, que vai ser importante você fazer seu próprio resumo. Beleza? Transpor para o seu papel que você entendeu, tá? E dá um jeito, assim, de explicar para você mesmo, né? Para você internalizar o conhecimento, porque decorar, meu amigo, decorar nos dias de hoje não te leva muito longe, tá? Vai por mim, tá bom? Então é isso. Fui, meu amigo. Estude, hein? Estude bastante. Então, próximo vídeo de exercícios. Tchau, tchau.